Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Camila Torres, sou CEO do Graces, uma empresa de software de gestão para empresas de beleza com mais de 20 anos de experiência no segmento. Alguns aqui já me conhecem, alguns ainda vão me conhecer um pouquinho mais. Mas hoje a gente tem aqui o objetivo de tratar um assunto que eu tenho certeza de que é um dos mais atuais e os mais pedidos pelo nosso mercado, pelos nossos clientes, e esse é o objetivo da nossa parceria com algumas contabilidades, com consultores, com mentores. A gente, uma vez por mês, traz conteúdos relevantes para o segmento. Essa é uma aula de inscrição recorde que nós tivemos, então hoje acho que o Que bom, assunto hein? tende... É verdade, Márcio. Hoje a gente tende a ter um assunto bem polêmico, né? Então a gente vem falar um pouquinho de lei salão parceiro, vem falar um pouquinho de redução de impostos, um pouquinho também de obrigações fiscais. Então, quem puder ficar até o final, eu agradeço, vai ser bem bacana. A gente vai abrir um bate-bola também, um bate-papo no final da aula, para que Isso, vocês possam trazer suas dúvidas. Eu já tenho uma lista de perguntas aqui dos nossos clientes que eu vou fazer ao longo da aula também para o Márcio. E para falar hoje sobre o tema, eu tenho a honra de ter aqui um parceiro nosso, um amigo, ele que é contador, advogado, CEO da Reprecon Organização Contábil, empresa de contabilidade já no mercado desde de 69. Sócio também da KTS Certificação Digital, membro fundador da Associação dos Cabeleireiros do Estado de São Paulo, nosso amigo e parceiro Márcio Kepinski. Seja isso aí. bem-vindo, Márcio. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite para a gente fazer aí esse bate-bola. Eu acho que vai ser... É um assunto bem interessante, mas que muita gente tem bastante dúvida. Então, acho que vai ser umas horinhas aí, ou que seja uma hora, pelo menos o que a Camila me disse, gente, a gente tem uma hora. Não sei se a gente vai conseguir, até porque a gente vai ter esse bate-papo no final, porque é um assunto de fato bem polêmico que muita gente tem dúvida. E aí vamos tentar aqui esclarecer. Camila, obrigado mais uma vez pela parceria, pelo convite. Estou à disposição para sempre que quiser a gente fazer aí esse bate-papo. Obrigada. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho da parte fiscal, que é o que a Camila comentou, mas eu acho que antes vale a pena a gente falar um pouquinho do que é o profissional parceiro e depois a gente entrar especificamente na parte fiscal. Não posso me estender muito com relação ao profissional parceiro, porque senão aí a gente ficaria tranquilamente 3 horas aqui falando. Mas acho que vale só essa pincelada no profissional parceiro. E aí quem tiver dúvida sobre isso especificamente, pode me contatar, posso ir até a empresa de vocês, vocês podem vir até o meu escritório para a gente esclarecer, fazer tirar suas dúvidas. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, tá? Mesmo sendo cliente, não sendo cliente, eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Com relação ao profissional parceiro, uma pincelada nele obrigatoriamente, ele precisa constituir uma pessoa jurídica, e aí essa pessoa jurídica, ele pode ser um microempreendedor individual, o MEI, ele pode ser uma PJ igual a de vocês, ele pode ter, sendo uma PJ, né, ele pode ser optante do simples, do lucro presumido, do lucro real, não importa, mas precisa ser um PJ. Precisa haver o contrato de parceria, esse contrato ele tem que ser escrito e formal, precisa ter assinatura de 2 testemunhas e homologado no sindicato que representa os profissionais. Aqui, a lei do salão parceiro, ela traz alguns requisitos para que conste nesse contrato, ou melhor, alguns requisitos não, algumas cláusulas obrigatórias que conste nesse contrato. Eu já tenho um contrato formatado desde o advento da lei, que ele já foi analisado pelo sindicato, inclusive. Então, se você tiver o seu contrato, você precisa passar pelo crivo do sindicato para saber se o sindicato aprova ou não. De novo, esse sindicato é o sindicato dos profissionais, tá?
Uma vez que o sindicato homologue o seu contrato padrão, aí você faz as homologações de cada um dos seus profissionais. Com relação à homologação, o meu escritório ele é credenciado junto ao sindicato, então eu consigo fazer essas homologações por aqui, vocês não precisariam ir até o sindicato, e aí a gente consegue fazer isso de uma forma mais célere, e eu entro dentro da plataforma do sindicato. Então, entro na plataforma e imputo tudo que é necessário para que faça a homologação dos contratos. Normalmente, esse contrato comigo, ele demora mais ou menos 15 dias úteis, tá? Porque isso não depende de mim, isso depende do próprio sindicato homologar. Precisa haver a emissão de nota fiscal, esse profissional parceiro precisa emitir nota fiscal, e aí a forma que tem que ser feita já vai adentrar no nosso bate-papo, então lá na frente eu falo como que tem que ser feita essa emissão de nota fiscal. E o salão precisa realizar o pagamento do DAS desse parceiro, seja ele MEI, seja ele uma empresa assim como a sua. Mas muita gente me pergunta, mas Márcio, por que eu tenho que fazer o pagamento do DAS dele? Porque a lei obriga. A lei do salão parceiro obriga que o salão faça o pagamento do DAS do seu profissional. Se você não fizer, está errado. Obviamente, a gente vai fazer esse desconto do valor que você pagou desse tributo do seu profissional. Então, tem a comissão para pagar para ele quinzenalmente ou mensalmente, a forma que vocês optarem, vocês realizam o pagamento desse DAS e desconta isso do pagamento da comissão deles. Isso aqui é bem semelhante a funcionário, tá? Então, você tem um funcionário seletista, onde você faz a retenção do INSS e paga a guia que vai para o governo. É basicamente a mesma coisa. Antes da gente adentrar aqui na parte fiscal, essa questão dos profissionais, o advento da lei do salão parceiro, eu acho que ele trouxe um benefício para a gente, especificamente na parte fiscal. E por que eu digo especificamente na parte fiscal? Porque aqui, essa parte trabalhista, nós tínhamos as decisões judiciais muito favoráveis aos salões. Então, a Justiça do Trabalho já entendia muito bem como que era essa relação de parceria, desde que os salões operassem efetivamente na parceria. Então, não poderia se cumprir os requisitos do vínculo empregatício. Então, em sendo assim, a Justiça do Trabalho ela já entendia essa relação de parceria. Com o advento da lei, ela trouxe esses requisitos para que você cumpra com o seu profissional. Ele precisa ser PJ, você precisa ter um contrato, esse contrato precisa ser homologado no sindicato. Só que o nosso grande ganho é justamente aqui na parte fiscal. E por que o nosso ganho é aqui na parte fiscal? Porque a lei permite que a gente faça o pagamento do nosso tributo considerando tão somente aquilo que a gente recebe, que nós que temos salão de beleza, a gente pagaria o tributo tão somente daquilo que fica para a gente, da nossa quota parte. Então, um salão que tem um faturamento de R$100 mil, e vamos colocar que metade fica para o profissional, tá? Para ser fácil a conta. Então, 50 mil você paga para os profissionais e 50 mil fica para o salão. A gente vai pagar o tributo em cima desses 50 mil e não mais sobre os 100 mil, como era antes da lei. Porque não tendo lei, o fisco entende que o faturamento global é teu e que você teria que pagar o tributo sobre 100%. Com a lei, isso permite com que a gente faça o pagamento do tributo tão somente da nossa quota parte. Só que, para isso, nós temos algumas regras a cumprir. E aí é o que a gente vai ver agora. Isso é o que eu acabei de falar, né, que não compõe a receita bruta do salão os valores repassados ao profissional parceiro. E aí aqui nós vamos ver como que isso deve se proceder. E aí a pergunta-chave é como que se deve emitir a nota fiscal para que a gente consiga pagar o tributo tão somente da nossa parte.
Então, tem as regrinhas, que aí eu vou trazer esses exemplos aqui para você. Eu vou pontuar como que deve ser feita a nota e depois eu trago um exemplo, tá? Então, o salão parceiro, ele emite a nota fiscal no valor total que o profissional, do serviço que o profissional prestou. Aqui muita gente já me pergunta, Camila, mas Márcio, eu vou emitir uma nota fiscal no valor total, eu vou pagar o tributo no valor total. Não, não necessariamente. Calma, que aí aqui para frente a gente já vai falar sobre isso. Mas essa é a regra e essa foi a grande sacada da lei. Então, a emissão da nota fiscal do salão no valor total, discriminar o serviço que foi executado, corte, pé, mão, enfim, discriminar a cota parte do salão parceiro, discrimina a cota parte do profissional parceiro, mais o número do CNPJ desse parceiro que prestou esse serviço, e aí o profissional vai emitir uma nota fiscal cujo tomador do serviço é o salão. E aqui é o grande lance. Porque se o profissional não emitir a nota fiscal cujo tomador é o salão, aí é que a gente entra no problema. Mas vamos dar exemplos e aí, no final, a gente vai entender um pouquinho disso. Vamos lá num corte de cabelo que nós realizamos como prestação de serviço, um corte, inclusive, bem bacana esse, cujo valor desse corte foi R$100, até barato. Para esse tipo de corte, vamos lá que é barato, né? E aí o salão fica com 60% e o profissional com 40%. Vamos lá para a nota. Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu estou explicando isso tudo, só que o sistema ele faz isso tudo de forma automática, tá? Mas eu acho que é de suma importância a gente entender como que funciona, para que, se tiver qualquer problema na emissão da nota fiscal, a gente consiga verificar e falar, sistema, e aí, Graces, tem um probleminha aqui, o que está acontecendo? Mas vamos lá no exemplo, que aí a gente vai falar do sistema, que eu acho que vai dar certinho, Camila. Então, a nota fiscal, ela tem que ser no valor total do serviço, nesse nosso exemplo, os R$100. O salão é quem faz essa nota, hein? O salão emite a nota fiscal para o consumidor final. E não obrigatoriamente precisa constar o CPF desse cliente na nota, mas a nota ela vai ser no valor total. Se o cliente quiser, coloca o CPF dele e os dados dele. No corpo da nota, a gente informa a cota parte do salão, a cota parte do profissional, mais o número do CNPJ. E aí, como a nota ficaria? Corte de cabelo, cota parte do salão, R$60, cota parte do profissional, 40, mais o número do CNPJ. Por que isso tudo, gente? Porque a lei obriga que a gente faça dessa forma. Se a gente não fizer dessa forma, a gente não cumpre os requisitos legais. E aí a gente diz para o fisco quanto que qual é a parte do salão, qual é a parte do profissional e para quem é. Porque se a gente simplesmente coloca a cota parte do profissional, R$40, sem o número do CNPJ, a gente não consegue saber quem é e o fisco não consegue, eventualmente, fiscalizar para saber o quanto aquele profissional também faturou. E aí aqui o valor total da nota fica como R$100. Tá dando para todo mundo ver aí, né? A apresentação. Ok. Essa é a nota que o salão vai emitir para o cliente. A gente acabou por aqui? Não. Por que a gente não acaba por aqui? Nós precisamos fazer, ou melhor, o profissional parceiro, ele precisa emitir a nota fiscal da sua cota parte, daquilo que ele recebe, cujo tomador seria o salão. E aí, como que ficaria nesse exemplo que nós demos? O prestador é o profissional, o tomador é o salão, precisa constar aí o CNPJ do salão, corte de cabelo e o valor R$40. A nota do profissional, vejam, é um pouquinho diferente
pouquinho não, é diferente da nota que o salão tem que fazer, porque o salão tem que discriminar o serviço que foi executado, a sua cota-parte e a cota-parte que vai para o profissional. O profissional ele emite tão somente a nota fiscal daquilo que lhe cabe com o tomador sendo o salão. Mas eu vou emitir uma nota fiscal para cada serviço que esse profissional prestar? Ou o profissional vai emitir uma nota fiscal de cada serviço? Não necessariamente. Não vejo essa necessidade, porque a obrigação de emissão da nota fiscal que o cliente vai receber, o salão já emitiu. Então, a gente pode emitir uma nota fiscal da quinzena ou do mês, aí depende muito de como vocês estabeleçam essa forma de pagamento, mas sendo o prestador o profissional, o tomador o salão, e de repente dessa forma, serviço realizado no período de 1 a 15 ou de 1 a 31, pode colocar a quantidade de corte, quantidade de tintura, quantidade de escova, pode discriminar dessa forma, ou serviço realizado no período de 1 a 15, de 1 a 31, e o valor total vem aqui no valor total da nota, de R$ 1.500. Não vejo problema de ser feito dessa forma, de novo, porque a obrigação de emissão de nota fiscal para o consumidor final, ela já foi feita pelo salão. E aí aqui o profissional parceiro, ou ele faz uma nota também por serviço prestado, ou dentro da quinzena ou do mês que ele receber. Essa nota fiscal, gente, eu acho que é importante que vocês façam nos termos em que vocês estabeleceram o contrato de parceria. Se o contrato de parceria diz que você vai pagar semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, faça essa nota de acordo com o pagamento que vocês realizarem. E não tem impedimento legal, tá? Vocês podem fazer esse pagamento diário, mensal, semanal, quinzenal, mensal, a forma não tem problema. Mas é importante que a nota seja emitida nos termos em que você fizer o pagamento. Essa é uma outra pergunta, e aqui foi a grande sacada da lei, que é se o profissional ele não emitir a nota fiscal para o salão parceiro. Essa Se o daqui é uma das profissional... minhas perguntas já, hein? Já vou então eu arriscar já ela te da minha roubei. lista, já. Se o profissional ele não emite a nota fiscal, lembra que no exemplo lá atrás, o salão emite a nota fiscal no valor total. Então, se o profissional não emite a nota fiscal, cujo tomador é o salão parceiro, o salão paga o tributo sobre o valor cheio. Aí, aquilo que o salão recebe, naquele nosso exemplo daquele corte bonito, os R$60, que seria só a nossa parte, eu não pagaria o tributo em cima daqueles 60, eu pagaria o tributo em cima dos 100. Para que eu consiga pagar o tributo em cima dos 60, o profissional parceiro ele tem que emitir a nota fiscal, cujo tomador é o salão, de 40. Aí eu consigo fazer esse abatimento. E aí, gozado, né? Às vezes eu recebo algumas perguntas de alguns clientes, ou de salões, fala, mas Márcio, o meu contador, ele diz que não vai fazer esse cálculo, ou esse abatimento, enfim. Se não fizer o abatimento, paga o tributo no valor cheio. Como que eu faço, gente? Finalizo o mês, eu espero até o dia 5 do mês subsequente, porque muitos salões, ou quase todos os salões, eles emitem o RPS e faz a conversão desse RPS em nota fiscal eletrônica até o dia 5 do mês subsequente. Camila, você tem noção de se o pessoal sabe o que é o RPS? Não. Eu acho que você pode, na verdade, a gente está falando do recibo provisório de serviço, né? Que é uma Exatamente. prévia, vamos chamar assim, no É uma conceito leigo, é pré-nota, vai? uma pré-nota, exatamente, é uma prévia da Isso. nota fiscal, de como ela vai sair. Exatamente. Então, esse RPS, ele é tão somente um recibo que é provisório do serviço prestado. Por isso que se chama RPS. Aqui em São Paulo, nós temos 10 dias para converter o RPS em nota fiscal eletrônica, limitado ao dia 5 do mês subsequente.
Se a gente pegar na legislação, você está gravando, né, Camila? Tô. Se alguém assistir, se de repente algum outro contador ou algum outro advogado pegar e assistir, vai falar, Márcio, você está errado. Gente, vamos colocar até o dia 5 do mês subsequente, tá? Não quinto dia útil, vamos deixar dia 5 Até o dia para 5. a gente. Isso, para a gente evitar problema. A legislação permite um pouquinho mais de tempo, tá? Mas vamos deixar dia 5 como nossa regra para a gente evitar problema para o salão, para o contador, para quem vai fazer o cálculo, para ser mais fácil para todo mundo. Então, eu pego, a partir do dia 6, eu tenho um sistema específico que ele já faz essa busca para mim. Eu verifico a quantidade de notas fiscais que o salão emitiu e já vejo o faturamento. Eu pego todos os serviços tomados do salão e verifico quem é parceiro e vejo o faturamento de todos esses parceiros. Eu faço isso, uma planilha disso, pego o valor total do faturamento do salão, abato esse valor que os profissionais fizeram a emissão de nota fiscal, e aí eu acho a base de cálculo para a gente fazer o cálculo do tributo. Eu deixo isso tudo bonitinho e organizado, e quando eu gerar o tributo e encaminhar isso para o meu cliente, eu envio, olha, o salão faturou R$100 mil, a somatória de faturamento dos profissionais deu R$50 mil, que aí é do profissional A, B, C, D, e aí cada profissional com o seu faturamento, para que o salão também veja se bate com o sistema, se bate com aquilo que ele fez, e gero o tributo para que o salão pague com base nos R$50. Então, se o profissional não emitir a nota fiscal contra ou cujo tomador seja o salão parceiro, nós pagamos o tributo cheio. E Márcio, aí... desculpa, Pode Márcio, falar. te interromper. Posso fazer um parênteses aqui? Todo esse processo que hoje você faz manualmente, né? Eu ia Hoje a dizer isso gente agora. consegue fazer isso automaticamente pelo Grace, tá? Então, quem tem aí já habilitado o módulo de nota fiscal de serviço, e tanto do salão para o cliente, quanto o módulo de contranota do profissional contra o salão, vocês já fazem todo esse processo que o Márcio falou manualmente, tá? A gente já faz isso via sistema de forma automática quando você faz o recebimento da comanda e o fechamento da folha de pagamento, tá? Mas eu queria mais, na verdade, eu te interrompi, não só para falar isso, mas também porque o André mandou uma pergunta aqui que eu acho que é bem relevante, que eu acho que já deve ter ficado claro para ele. A nota fiscal do profissional deduz do imposto, então, basicamente, né? Então, É isso. sim, isso vai deduzir da base de cálculo de imposto, aquilo que a parte do profissional deduz da base de imposto do salão, aquilo que o profissional fez, tá? Por isso a gente consegue essa redução tributária. E eu queria Exato. também, Márcio, te trazer aqui, você falou muito da emissão da nota. De quem que é a obrigação de emitir essa nota, essa contranota do profissional? Essa é uma pergunta que vem muito para a gente. Quem é que tem a obrigação de emitir essa nota fiscal do profissional para o salão? Como é que isso acontece no dia a dia mesmo dos estabelecimentos? Tá. Eu vou começar pela primeira observação que você fez, que é com relação ao sistema, se você me permite, Claro. e aí até me corrija se eu estiver errado. Gente, o Graces é um parceiro aqui do escritório já há muitos anos. A gente iniciou, quando veio a lei do salão parceiro, a gente trabalhou junto para que eles fizessem essas adaptações junto ao sistema, e hoje o sistema está excelente. E por que ele está muito bom? Quando vocês agendam um cliente, abre-se uma comanda. Aberta essa comanda, o cliente é atendido pelo profissional que ele escolheu ou pelos profissionais que ele escolheu. E aí, dentro dessa comanda, vai ter tudo que foi feito. Então, corte, pé, mão, enfim, tudo que foi feito. E o sistema, o cliente vai, realiza, termina o serviço, realiza o pagamento. Quando o cliente realiza o pagamento e a recepcionista ela fecha a comanda, o sistema automaticamente gera aquele RPS que nós comentamos e automaticamente emite a nota fiscal. A gente não precisa colocar a mão nisso. Ou seja, muitos salões têm profissionais da área administrativa que
realizam esse serviço, que aí vão emitir a nota fiscal, etc., mas o sistema faz isso de forma absolutamente automática. O máximo que vocês podem fazer é entrar lá no site da prefeitura e talvez verificar se está correto ou não. Mas ele faz isso na hora que você fecha a comanda. E com relação aos profissionais parceiros, já entrando na sua pergunta, na sua outra pergunta, a gente tem uma obrigatoriedade legal que o profissional é quem deve fazer a nota fiscal, até porque a empresa é dele. Mas vamos lá, essa é uma obrigação dele, tá? Uhum. Tudo que eu estou dizendo, gente, para não ficar chato ou maçante, fica falando o artigo, a lei, etc. Se vocês quiserem depois, eu posso passar um embasamento legal para vocês, tá? Mas a lei traz que a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal é do profissional parceiro. Mas vamos lá, eles não fazem isso. E aí eu te digo, porque eu também já tive salão, tá, gente? Então, esquece. É muito difícil. Eu tenho, se eu não me engano, 2 salões que os profissionais é quem fazem a emissão de nota fiscal. Todos os outros salões, o salão é quem faz a emissão. E por que é o salão que acaba fazendo a emissão da nota fiscal? Que vai fazer certo. 2, que vai efetivamente emitir, e aí só com a emissão que a gente vai conseguir fazer o abatimento da comissão que nós pagamos para diminuir nossa base de cálculo. Então, se a gente deixar para que o profissional faça essa emissão da nota fiscal, pode ser que isso não saia de forma correta, não saia no prazo correto ou com os valores corretos. Então, sugiro que o salão faça para que evite todo esse transtorno e toda essa problemática. Até porque, uma vez que vocês conseguem contratar o sistema de emissão de nota fiscal, a emissão de nota fiscal do profissional parceiro, ela é um pouquinho diferente da do salão. E por quê? A do salão você fecha a comanda, o sistema já emite a nota fiscal sem que você coloque a mão. Mas a do profissional, quando você clicar em fechamento da folha de pagamento, né, Camila? Isso, clicar no fechamento da folha de pagamento, ele já vai gerar o RPS do profissional, é só transmitir o RPS do profissional para a prefeitura e ele já vai gerar a nota fiscal automaticamente. Ou seja, temos 2 cliques com o mouse. 2 Que é o cliques. fechamento da folha e 2 que é transmite para a Transmite. prefeitura. É isso. Exatamente. Eu tenho muitos clientes que realizam ou que emitem a nota fiscal do profissional, mas tem que entrar no site da prefeitura com login e senha, exportar do sistema, escrever o serviço realizado e emitir a nota fiscal uma a uma de cada profissional. Eu tenho um salão que tem 180 profissionais, mais ou menos. Imagina fazer isso um a um. A gente tem um cliente aqui assistindo essa live aqui que também tem 180 em uma das unidades. Olha aí que beleza. Hoje eu nem sei como é que ele está fazendo a nota. Ainda não é pelo sistema, mas eu sei que já a folha de pagamento é diária, justamente para evitar alguns transtornos aí que acontecem lá na região dele. Olha, nesse caso, a folha de pagamento diária, uma vez que ele fecha a folha de pagamento, tendo a emissão da nota fiscal, o sistema, né, da nota fiscal, clicou em fechamento, mais um clique com o mouse para a emissão da nota fiscal. Isso vai de forma automática, isso economiza um baita tempo que quem faz ou quem realiza esse serviço, seja o próprio dono do salão ou que seja um funcionário para isso, você tira ele dessa atividade e aloca ele para uma outra, ganhando muito mais produtividade, na minha opinião. Então, a gente precisa fechar todo esse cerco. E eu esqueci o nome de quem perguntou, se o profissional, com relação ao profissional emitir a nota fiscal, de quem que é a obrigatoriedade, né? Se faz esse abatimento, vamos colocar assim. Não é só a emissão de nota fiscal, tá? Porque a gente precisa cumprir todos os outros requisitos da lei. Lá, quando eu falei lá do profissional parceiro, precisa CPJ, ele precisa ter o contrato, e esse contrato precisa ser homologado. Se
ele não tiver o contrato, ou se o contrato ele não tiver homologado, ele não cumpre todos os requisitos da lei. E se você faz essa emissão da nota e faz o abatimento, você também pode ter problema que você não cumpriu todos os requisitos da lei. A gente tem que separar essa parte trabalhista da parte fiscal. Por isso que eu quis só dar uma pincelada nessa parte trabalhista com relação ao profissional parceiro, porque isso pode vir perguntas para que a gente já consiga esclarecer com base naquilo que eu disse. Então, eu esqueci o nome de quem perguntou. Faz sim esse abatimento, mas você precisa cumprir todos os requisitos legais, que são a emissão da nota fiscal do salão, nos termos em que eu coloquei, a emissão da nota fiscal do profissional, só que tem um requisito antes, que é o profissional ele constituir uma pessoa jurídica, você ter o contrato e o contrato estar homologado. Eu tenho muitos clientes que têm tão somente o contrato, eles não homologam o contrato. Uma vez que você não homologa o contrato de parceria, você não cumpre os requisitos que a lei traz. Uma vez que você não cumpre os requisitos legais, você não pode usufruir daquilo dos benefícios que a lei te dá. Até porque, não cumprindo esses requisitos, existe um grande risco trabalhista. Nós temos uma advogada aqui, né, Camila? Temos. Doutora, não me deixa mentir. Márcio, eu queria, falando um pouquinho assim, do contrato, surgiram aqui duas perguntas interessantes. Uma delas, a Gisele, ela colocou aqui assim, você falou no início da aula, né, que você já tem um modelo de contrato pré-pronto, né, que já foi homologado ou Homologado pelo autorizado pelo sindicato. sindicato, né? Isso. O meu contador, a pergunta dela foi exatamente assim, o meu contador disse que o Sindicato de São Paulo exige que eu use o contrato deles, diferente do que você falou. Esse é um ponto. A segunda coisa, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa questão da homologação. O que é esse processo de homologação? A Cleide está nos perguntando aqui, tá? E uma última, eu sei que alguns sindicatos cobram por essa homologação do contrato. A gente pode descontar isso do profissional? Tá. Então, vamos lá. Essa questão da diferença do contrato, do sindicato está exigindo que eles usem o modelo deles, não pode ser diferente do modelo deles. Esse é o primeiro ponto. Tá. Não precisa ser o modelo do sindicato, até porque o modelo do sindicato você não pode fazer as adaptações. Gente, cada salão tem sua peculiaridade. Eu tinha no meu as minhas peculiaridades, e todos os meus clientes, quando eu converso e faço reunião com cada um tem a sua. Não dá para ser um contrato enraizado em que que você muda tão somente as partes e os percentuais. Não dá. Então, não precisa ser o modelo que consta lá no site do sindicato, não precisa. Você pode ter o seu modelo, mas esse modelo ele tem que passar antes pelo crivo do sindicato. E eles cobram para fazer isso, tá? E Até esse o ano passar passado. pelo crivo é que é o processo de homologação, certo? Eles precisam Não, analisar o teu contrato e permitir que você use esse modelo, é isso ou não? é isso. Eles analisam e eles vão verificar se está nos termos da lei de salão parceiro, se não tem nenhum problema no sindicato, e fala, ó, ok, você pode usar esse contrato. Eles cobram para fazer essa análise, mas uma vez feita, você pode usar esse contrato e homologar de todos os seus parceiros. A outra pergunta foi com relação ao processo de homologação, né? Se eu puder, Como que é feito? o que é esse processo de homologação? Que eu acho que é basicamente essa questão do entendimento, né, pelo sindicato, se você está ou não cumprindo as leis de acordo com o seu contrato, né? Exatamente. Aí eu vou pegar esse contrato que tem a assinatura das partes, as partes é o salão e o profissional, duas testemunhas, e aí eu subo, no caso, eu faço da seguinte forma: eu tenho um login e senha dentro do sistema do sindicato, aí eu pego o contrato, mais alguns documentos, o contrato da empresa, os documentos da empresa do profissional parceiro, subo isso dentro do sistema do sindicato,
junto com o contrato assinado, eles fazem essa análise e dão um termo de homologação. E aí dão um documento dizendo que o contrato entre o salão X e o profissional Y foi homologado em tanto de tanto. Esse é o documento em que você fecha e cumpre esse requisito que a lei traz, que é ele CPJ, você ter o contrato e homologar o contrato. Esse requisito você cumpriu com aquele profissional. Isso tem que ser feito com todos os profissionais. E com relação à cobrança da homologação, o sindicato cobra R$ 153 para fazer a homologação de cada contrato. Isso é um boleto que o próprio sindicato emite e eu tenho que subir esse boleto junto com os documentos para fazer a homologação. E é possível descontar esse valor do profissional? Como é que você vê isso no mercado hoje? Os clientes, eles descontam isso? Tem o hábito de descontar isso do profissional parceiro ou não, essa homologação? Não tem o hábito. A lei não traz de quem é essa obrigatoriedade. Eu entendo que isso pode ser dividido. E por que eu entendo que isso pode ser dividido? Esse é um contrato que vale para as duas partes. Como a própria lei traz, que é a lei do salão parceiro, e estamos dentro de uma parceria, eu entendo que esse contrato ele pode ser dividido, sim, até porque a lei não traz de quem é essa obrigação. Só que a gente tem um grande problema que a gente enfrenta, que é fazer com que esses profissionais paguem algo. Isso é muito difícil da gente conseguir convencer que eles paguem qualquer valor. Até o próprio pagamento do DAS, tem muito salão que tem dificuldade ainda de implantar, porque o profissional eles não querem pagar nada, né? Mas tem salão que conseguiu fazer essa divisão, eu pago metade e o profissional paga metade. Não vejo problema nenhum nisso. Só que, de novo, se você tem um contrato e esse contrato ele não é homologado, esse é um risco muito grande que quem corre é tão somente o salão. E aí, quem tiver dúvidas sobre isso, me contata e eu explico quais são esses riscos. Show. Podemos seguir? Podemos, Márcio. Desculpa todas as interrupções aí. Não, mas é bom que tá já vai chovendo fazendo um pergunta bate-papo. aqui, tá? Mas se tiverem dúvidas, vamos lá, que isso até fica mais gostosa a apresentação de um assunto que, para muitos, não é tão gostoso de se lidar. E aqui é aquela parte em que, se o profissional não emitir a nota fiscal, o que a Camila traz, que é a contranota, né? Então, se o profissional parceiro não emite essa contranota, quem paga o tributo em 100% é o salão. E aí, de fato, é de arrancar os cabelos, porque já sobra pouco para a gente. Esse pouco que sobra para a gente ainda tem toda uma despesa grande por trás, que é aluguel, pagamento do tributo, pagamento de funcionário, fundo de garantia, INSS, café, limpeza, manobrista. Então, a gente tem um custo muito grande, que isso precisa ser controlado na ponta do lápis ali, porque é aí que a gente pega e que faz ter rentabilidade o salão. Finalizada essa questão da nota fiscal, a gente vai entrar num outro assunto, que é com relação às atividades. E aí, esse pode gerar dúvida. Se tiver dúvida ou se de repente eu não me fizer entender, pode questionar. Então, nós temos atividade de cabeleireiro, manicure e pedicure. Esse é o KNAI, e aqui são os códigos da prefeitura. Aqui em São Paulo é 8494, e em outros municípios é o 6.01. E um outro KNAI, que é de estética, que é o 9602502, e os códigos da prefeitura para que se faça a emissão dessa nota fiscal. Por que eu trouxe isso aqui para a nossa apresentação? A gente precisa dividir esses KNAIs. Esses KNAIs,
eles devem ser, a nota fiscal ela deve ser emitida de acordo com esses códigos. Então, se você prestou um serviço de cabeleireiro, manicure, pedicure, é esse KNAI e esse código específico da prefeitura. Se foi uma atividade de estética, é outro código. Sendo outro código, pode ser que a gente caia numa outra tabela para cálculo do simples do salão. Então, dentro do simples, nós temos o que a gente chama de 5 anexos. 5 tabelas para fazer cálculo do tributo. Para a gente, salão de beleza, nós podemos cair ou no anexo 3 ou no anexo 5. E aí é o que a gente vai falar agora. A atividade de cabeleireiro, manicure e pedicure, a gente tem lavagem, corte, penteado, tingimento e outros tratamentos do cabelo, serviço de barbearia e atividade de manicure e pedicure. Já a atividade de estética é limpeza de pele, massagem facial, maquiagem, que aí no código, na pesquisa, ele traz como maquilagem, depilação e massagem estética. Como regra, a gente tem no corte de cabelo, esse anterior, isso aqui tudo, nós caímos no anexo 3 que eu disse para vocês. Qual que é a diferença do anexo 3 para o anexo 5? O percentual do tributo que a gente paga. Só para que vocês tenham ideia, se a gente tiver um faturamento de até R$15.000 por mês, até R$15.000 por mês, acredito que não seja a realidade de muitos ou da grande maioria, mas para que a gente tenha uma noção. Se a gente cai no anexo 3, um faturamento de até 15 mil por mês, o tributo que a gente paga é de 6%. Ao passo que, se a gente cai no anexo 5, tendo o mesmo faturamento de até R$15.000 por mês, a alíquota que a gente cai, ou que a gente vai, é para 15,5%. É uma diferença brutal. Por isso que eu quis trazer isso para vocês. Então, esse código e esse serviço, ele cai no anexo 3, numa alíquota menor. Gente, passado 15 mil por mês, tá? Aí é um percentual que todo mês vai variar, porque é uma tabela específica que a lei traz, que se você tem um faturamento até 15, a alíquota é fixa. Acima de 15, o percentual cada mês vai ser diferente, porque o seu faturamento vai ser diferente, e aí é um cálculo específico que se faz. Se vocês quiserem entender esse cálculo, me contate que eu explico para vocês, tá? Márcio, Agora, podologia, só voltando ali um pouquinho, podologia entra nos serviços de pedicure, certo? Nas atividades de manicure e Não, pedicure, não. Onde entra a não. podologia? Foi uma pergunta do Para Fábio cá, aqui. para Ok. cá. Ele vai entrar nessa outra parte. É Na um parte de serviço estética. específico, Ok. é um serviço específico que ele depende de uma formação específica. Ok. Uma manicure, ela não pode fazer podologia. Uhum. Ok. Tudo que for invasivo, a gente vai trazer para cá. E aí o percentual ele é maior. A alíquota que se paga é maior. Uhum. Só que aqui, gente, nós temos uma questão. Porque limpeza de pele, maquiagem, massagem facial e depilação, por mais que nós estejamos enquadrados num código de estética, que nós temos como regra a aplicação do anexo 5, essas atividades a gente enquadra lá no anexo 3. Então, você vai emitir a nota fiscal com outro código, mas a gente tem que enquadrar ele no anexo 3. Essa massagem estética, atividades invasivas, aí não tem jeito. Ela cai no anexo 5. Então, precisa tomar muito cuidado ao se fazer o cálculo do pagamento do seu tributo para que enquadre no anexo correto. E olha o que eu tenho que fazer, Camila. Eu desconheço um sistema, até porque eu já pesquisei muito para me facilitar isso daí. Eu tenho que importar essas notas fiscais emitidas para uma planilha de Excel. Esse meu sistema ele importa e traz tudo que a nota traz, inclusive a descrição. Então, quando vocês forem emitir a nota fiscal, é de suma importância que vocês escrevam de forma correta
o serviço que está sendo prestado, porque é por aí que eu vou fazer um filtro. Então, ao importar toda a emissão da nota fiscal de cada profissional, todas as notas, desculpa, do salão, todas as notas emitidas, eu vou saber o que foi prestado e eu vou dividir isso, ou melhor, separar isso para eu enquadrar ou no anexo 3 ou no anexo 5. Você fala a Eu desconheço descrição dos serviços do mesmo, serviço né? prestado, Uhum. exatamente. Eu não tenho uma outra forma para fazer, estou buscando uma forma mais... Porque hoje a gente já separa pelos códigos, tá, Márcio? Hoje a gente já É isso faz a que eu ia te... separação dos códigos, o 8414, né? E o... Se você puder botar 8516, 85... Isso. 8494 e 8494 8516. e 8516, isso. Isso. Então, mas só que não é só o código, Camila, porque se de repente um profissional, você emite uma nota fiscal de depilação, você vai usar o código de estética, que é Uhum. 8516, que é esse daqui, ó. Aqui. A depilação, ela cai no 8516. Só que ela não é tributada no anexo 5, ela é tributada no anexo 3, cujo percentual ele é menor. Uhum. Então, precisamos tomar bastante cuidado e esse é um serviço que eu tomo muito cuidado aqui para não onerar o meu cliente. Imagina, seria muito simples para mim. Eu vou pegar lá o que foi 84,94, tributo no anexo 3. O que foi 85,16, tributo no anexo 5. Seria muito simples para mim. Uhum. Só que, quantos serviços não temos nos salões daqui de massagem facial, maquiagem, limpeza de pele, depilação. Quantos eu não tenho? Imagina esse seu cliente, ou meu cliente que tem 180 profissionais. Quantos serviços desse tipo não é executado dentro do mês? Sim. E aí, se eu tributo ele no anexo 5, a alíquota ela vai lá para cima. Uhum. Então, é um serviço que eu faço e tenho muito cuidado para fazer, porque senão eu onero demasiadamente o meu cliente. Esse tributo que ele pagaria, talvez, sei lá, de 15%, no anexo 3, no anexo 5, certamente ele estaria para 25%, 28%, certamente. Então, é um alerta, mas que isso não é responsabilidade de vocês, e sim da contabilidade que faz o cálculo do tributo para vocês. Aqui eu já até me antecipei, em qual anexo eu caio, eu já me antecipei, já disse essa diferenciação. E aqui vem se é possível eu colocar mais de um código de serviço na emissão da nota fiscal. Não. Não dá para eu colocar ou emitir uma nota fiscal Com com o 2 códigos de código serviço, né? 8494 e 8516. Ou seja, fiz um cabelo e fiz uma depilação. Posso emitir isso tudo numa nota fiscal só? Não, não dá, porque são códigos distintos, São códigos 2 notas. específicos, Uhum. 2 notas fiscais. Mas o sistema já tem a solução para isso há Já algum faz a tempo. divisão. Uhum. O sistema já identifica qual serviço é e já emite a nota fiscal nos termos dos códigos específicos. Exato. E divide isso e emite essas 2 notas fiscais. Uma coisa que eu lembrei agora, que alguns clientes me perguntam, mas um cliente de salão me pergunta, dizendo que o cliente dele pode ser atendido por diversas pessoas. Como que ficaria a nota fiscal, né, nesse caso? Eu esqueci de mencionar isso lá atrás. Não muda a forma de emissão de nota fiscal. Você vai discriminar a cota parte do salão e dentro dessa cota parte do salão, você vai somar, vamos supor que nós tivemos um cabeleireiro que prestou um serviço, uma pessoa que fez a mão e uma outra que fez o pé. Nós temos 3 profissionais. A cota parte do salão, eu somo desses 3. Uhum. E a cota parte do profissional, eu vou escrever lá na nota. Cota parte do cabeleireiro, CNPJ tal, X reais. Cota parte da manicure, CNPJ dela, X reais. Cota parte da pedicure,
X reais, é o CNPJ e X reais. A nota ela pode ser, a discriminação da nota ela pode ficar gigante, não tem problema nenhum, mas tem que discriminar todos os profissionais envolvidos naquele serviço com o CNPJ de cada um e a cota parte que cabe a cada um. E aí a do salão parceiro soma a parte do parceiro de todos os profissionais envolvidos. Não tem problema nenhum, pode emitir uma nota fiscal só com todos os parceiros envolvidos, e o sistema ele vai dividir isso, também não se preocupem, porque o sistema vai pegar a cota parte de cada profissional, jogar isso para cada um e emitir a nota fiscal correspondente ao valor e a cada profissional. Isso também já está parametrizado, bonitinho, você consegue emitir os relatórios que você quiser, é bem tranquilo. Podemos seguir? Podemos. Eu tenho uma série de perguntas aqui. Pessoal, eu sei que a gente está encerrando o horário aí, estamos chegando aí em 1 hora de aula. Eu gostaria de pedir Eu já estou no muito fim. para vocês ficarem mais um pouquinho. A gente deve estender aí mais uma meia horinha. Tem várias No perguntas, o máximo. pessoal mandando ali no chat também. Eu tenho várias perguntas anotadas que eu acho que vai ser de grande valia para todo mundo. E no final da aula, a gente vai disponibilizar para vocês também um link onde vocês vão poder assistir a essa aula gravada, para poder revisar, poder mandar para os seus contadores, né? Ou até eventualmente esclarecer uma nova dúvida, pegar aí o contato do Márcio também. E além disso, a gente vai disponibilizar um infográfico, um folhetinho de como é que funciona o processo de emissão de nota fiscal dentro do sistema, dentro do Graces hoje, e também um link de como é que funciona essa emissão automática pelo sistema, que eu acho que vai ser de grande valia para vocês entenderem o processo todo, inclusive com os desenhos das notas fiscais, tá bom? Então, se vocês conseguirem, segura um pouquinho. Eu sei que todo mundo tem compromisso, hoje é segunda, o salão não está aberto, a gente tira o dia para fazer várias coisas, mas eu acho que vai ser bem importante vocês ficarem até o final, tá bom? E eu já estou no fim, eu já estou aqui no passo a passo, a hora passou muito rápido. E Camila, quem quiser essa apresentação, pode te pedir ou Vai me estar lá no solicita. link já vai estar lá no link, Márcio. Tá bom, fechou. Um passo a passo e um bate-bola rapidinho, pessoal. O profissional parceiro, então, ele precisa constituir uma pessoa jurídica, seja MEI, seja uma pessoa jurídica como a que vocês têm, e independentemente da sua forma tributária, tem que firmar o contrato de parceria nos termos em que a lei traz, tem que homologar esse contrato no sindicato, e o sindicato é o que representa o profissional, e fazer a emissão das notas fiscais, salão e profissional. O cliente paga para o salão. A lei traz que o salão precisa fazer a centralização e o recebimento desses pagamentos. O salão parceiro retém a sua cota parte contratual, ou seja, ele recebe e retém aquilo que é dele. O salão retém o tributo relativo às operações realizadas pelo parceiro. O tributo, o salão paga, retém aquele valor para descontar da comissão. O salão repassa a parte do parceiro nos termos do contrato, paga a comissão dele, que foi estabelecida, e o salão ele recolhe os tributos do parceiro sobre a cota que lhe cabe e sobre a cota que cabe ao salão. O contador gera a guia e emite isso, envia isso para vocês pagarem. Me surgiu uma outra dúvida não, uma pergunta que os clientes me fazem, né? Márcio, como é que eu pego esse DAS dos profissionais? De quem é a obrigatoriedade desse envio, enfim? Gente, a empresa é de cada profissional. Eu tenho diversos clientes que ele também me contrata, ele não, né? Que os parceiros me contratam para que eu faça a contabilidade desses parceiros, seja MEI ou seja PJ. E aí eu envio esse DAS para o salão. Se não tiver, esse profissional ele tem que gerar e te entregar para que você faça esse pagamento desse DAS dos profissionais. É importante que vocês guardem o pagamento desse DAS de todos os seus profissionais. Eu tinha no meu salão uma pasta para cada profissional, uma pasta digital, tá? Uma pasta para cada profissional com o pagamento de forma cronológica. E aí eu sempre fiz ano e mês para que isso fique de fato de forma cronológica. Se eu deixo mês e ano, janeiro de 22 vai ficar junto de janeiro de 23. Por isso que eu deixo ano e mês.
E por que vocês têm que guardar isso? Primeiro, a lei obriga que você pague o tributo. Segundo, se você tiver uma fiscalização, você consegue mostrar para a fiscalização que você é quem fez o pagamento desse forma organizada, é muito simples de você pegar. Uma outra coisa, esse pagamento desse tributo do profissional, essa guia é dele, esse tributo é da empresa dele. Vocês precisam encaminhar isso de alguma forma para eles. Como? Qual periodicidade? Aí é com cada salão, combine. Tem salão que envia isso de forma mensal, tem salão que entrega de forma física, tem salão que disponibiliza no servidor um login e senha para que ele pegue, tem salão que envia via e-mail. A forma não tem problema, mas encaminhe isso ou mensal, trimestral, semestral, anual, ou quando ele for embora. Mas entregue isso para ele, que você consiga ter um protocolo de entrega, ou que seja e-mail, que seja um login e senha, enfim. Porque esse pagamento é dele, referente à empresa dele. É que a lei incumbe esse pagamento para o salão, mas isso tem que ser entregue para ele de alguma forma. Camila, olha aí, ó. Eu consegui, ó, primeira vez, Camila, que eu Em consegui uma fazer. hora cravada, hein? Estou quase britânico. Vamos lá, porque aí eu tenho algumas coisas que dá para fazer como colocação, mas faz as perguntas, porque talvez já seja uma das colocações que, de repente, eu teria aqui. Isso. Eu queria primeiro responder um comentário aqui. Cadê? Cadê aqui? A Paula. A Paula comentou aqui que achou que seria muito útil e possível a gente ouvir você falando a respeito, Márcio, sobre os requisitos que caracterizam a relação de trabalho entre salão e o profissional. Eu não sei, a gente sabe, a gente conversou nos bastidores já, tá, Paula? Existem alguns motivos para a gente não ter trazido isso aqui, até porque essa aula fica gravada, ela vai ser compartilhada depois. Isso pode chegar na mão de outras pessoas, então a gente não sei se o Márcio pode falar superficialmente sobre alguma coisa disso, ou se prefere tratar no particular com a Paula depois sobre essa questão da caracterização do trabalho, aí, do vínculo, exatamente. Eu preferia tratar isso de forma particular, ou de repente a gente se reunir e a gente explicar isso para quem é proprietário de salão. Até porque Gente... é meio extenso, né? É meio extenso. É extenso. É extenso e a gente pode também trazer outras implicações para vocês, gestores, tá? Então, a gente preferiu não trazer aqui nessa aula agora, tá bom? Tá joia. Tá bom. Desculpa, tá, Paulo? Eu quis comentar porque eu tinha falado isso eu tinha falado para ele trazer isso e a gente já tinha comentado isso antes. Vamos lá. Sem problema. Márcio, se você quiser descompartilhar a tua tela aí para a gente te ver melhor, eu acho que é bacana agora. Tirar o seu compartilhamento de tela. De novo lá no share, né? Isso, é só tirar? É isso, só stop share. Lá em cima tem eu acho que já foi, já deu... Para mim ele está aparecendo aqui ainda. Mas vamos lá, deixa eu fazendo as perguntas então aqui para você, enquanto você vai tentando tirar aí. E quando a gente pega um profissional MEI, tem várias coisas assim, o pessoal perguntando sobre o MEI, sobre o contrato, vou tentar juntar todas elas aqui, tá? Tem um profissional MEI que ele nunca fez o pagamento de um Simples Nacional. Como que a gente procede nesses casos? Tá, isso chegou para você, esse chegou aqui pela Raimunda. Isso, esse e-mail ele está entrando agora, contratei agora, mas ele nunca pagou o Simples Nacional antes. Como é que funciona aí essa quitação desse passado? Como é que vamos falar disso? Raimunda, como ele já veio com essas pendências, essa não é uma obrigação tua, então você não seria penalizada com relação a isso. Só que eu acho que vale muito a pena a gente também olhar para esse MEI e regularizar a situação. Até porque a lei traz que se você ficar 12 meses sem o pagamento, se o MEI ficar 12 meses sem o pagamento do tributo, pode ser que ele tenha o CNPJ dele inativado, e aí ele não consegue emitir nota fiscal. Então, é de suma importância que isso fique regularizado e legalizado. Sugestão, a gente tem parcelamento, dá para a gente fazer um parcelamento desse MEI, e aí
essa dívida que ele tem, ela sai da tela ali de pendência, ela fica suspensa, e aí você consegue fazer o pagamento desse parcelamento, e aí, consequentemente, tem que fazer o pagamento da guia do mês. Se for pouco tempo, talvez pague um atrasado e um atual, que isso resolve rapidinho, ou 2 atrasadas, uma atual, dá para resolver isso. E se você for realizar o pagamento desse atrasado, sugiro que você peça para esse profissional que ele faça uma declaração e assine, dizendo que autoriza que você faça o pagamento desses dados atrasados e desconte da comissão dele. Guarda isso no seu prontuário. Mas regularize, porque isso pode gerar problema para o MEI, e esse problema é a não emissão da nota fiscal dele. E aí, de novo, gente, não emitindo nota fiscal, quem que vai ser o prejudicado? Nós, porque a gente não vai conseguir abater a comissão que a gente paga para eles do nosso faturamento. Legal, Márcio. Tem uma outra pergunta aqui da Divina. E quando o profissional ele não quer se desenquadrar do MEI? Isso é muito comum acontecer, né? Eles têm receio de pagar um percentual muito alto, porque hoje a guia do MEI, ela é, acho que R$60, né? Em torno de R$60. 72. R$72 aí a guia do MEI, ou então, se eles passam um determinado volume de faturamento, eles passam a ser optantes pelo Simples Nacional e eles não querem pagar 6% sobre o faturamento, porque é um incremento muito grande do imposto. Como fazer isso? Como proceder nesse caso? Tá, Que aí ele não quer se desenquadrar do MEI. É uma responsabilidade do MEI, não uma responsabilidade do salão. O MEI, rapidamente, o MEI ele tem um faturamento ainda de R$81 mil ano, então é esse o limite. Tem penalidade se você ultrapassa isso, então se você ultrapassa em até 20% de 81 mil, é um tipo de penalidade, e se você ultrapassa, se você tem um faturamento acima de 20%, é outro tipo de penalidade. Mas essa é uma responsabilidade que não recai para o salão. Isso é uma responsabilidade desse profissional, e aí ele é quem tem que verificar a forma que ele quer operar e se ele quer ou não correr risco. Se ele ultrapassou os R$81 mil, a lei traz que ele tem que ser desenquadrado e se transformar numa pessoa jurídica normal. A Camila falou, ele virar Simples Nacional. O MEI é uma empresa optante do Simples Nacional. Ele deixaria de ser MEI, passaria a ser uma pessoa jurídica normal, vamos colocar assim, pagando esse tributo com um percentual sobre o faturamento dele. Mas isso não é uma responsabilidade do salão, e sim desse profissional. E aí ele é quem tem que se acertar com o contador dele. Voltando um pouquinho no assunto contrato, sindicato, homologação, eu acho que essa é uma dúvida muito comum, né? O pessoal falando aqui que o Sindicato Pro Beleza não aceita contrato que não seja o dele. Voltando mais uma vez, agora uma mensagem do Vitor, tá? E são eles que emitem com base nos dados que o salão disponibiliza. Eles é que vão fazer a emissão do contrato. O processo dura, em média, mais ou menos uma semana. E aí, o Aldair perguntou aqui também sobre a homologação. A homologação ela é feita pelo patronal ou pelo sindicato do profissional? Tá, a homologação é feita pelo sindicato do profissional, tá? Pelo profissional. Isso. Mas eu não sei quem disse isso para você. Ato do sindicato. Veja, é um contrato interpartes. Você estabelece um contrato que você entende por melhor, estabelece esse contrato com o seu profissional. Você tem que utilizar um contrato que alguém fez e não pode fazer nenhum tipo de alteração. Fazer um contrato para a sua empresa, já pré-definido por alguém, não faz muito sentido. Contratos que não é com o modelo do sindicato. E também não faz muito sentido eu ser obrigado a utilizar esse contrato do sindicato, porque, de novo, eu tenho peculiaridades que são específicas do meu salão e que talvez o contrato do sindicato não contempla e eu preciso contemplar. Então,
não vejo muita lógica nisso. Eu homologo todos os meses contratos e tenho diversos colegas também que homologam contratos distintos ao do sindicato. Eu não sei quem trouxe isso para esse colega que fez a pergunta, mas não procede. Apresentei o problema do contrato do Sebrae e eles não aceitaram, só aceito deles. Olha, nem sei o que te dizer, porque é difícil, né, até de responder, deles não aceitarem. Talvez para não analisar o contrato, ou para que utilize o dele, porque o dele já está analisado. Não sei nem o que te responder. Mas faz o seguinte, deixa eu ver o teu contrato. A gente pede a aprovação do sindicato e a gente faz a homologação por aqui. Márcio, seguindo aí nessa questão do contrato, o Sérgio me chamou aqui dizendo que quer fazer uma pergunta. Eu já te permito abrir o microfone, Sérgio, se você quiser, é só ficar. Já abrir o microfone e ficar aí em stand-by, é só um pouquinho, só para a gente encerrar essa questão contrato. Essa homologação de contrato, ela vale para qualquer cidade do estado de São Paulo e todas as prefeituras aceitam esse abatimento da questão da nota fiscal, né, na questão da cota parte salão profissional parceiro, né? Uhum. E, bem, responde essas duas, depois eu faço a outra aqui, que senão fica complexo. Tá. Essa é uma lei que ela não é uma lei municipal. Então, o abatimento, a lei traz a possibilidade desse abatimento e, inclusive, o Simples Nacional quem trouxe toda essa forma de emissão da nota fiscal. Então, o abatimento você pode fazer, se a prefeitura não aceitar, ela vai te autuar e você vai se defender. E aí, dentro dessa sua defesa, você precisa ter feito tudo que a lei traz. Então, ter esse profissional, de novo, né? Ser um PJ, ter o contrato homologado, fazer a emissão das notas fiscais e fazer todos esses abatimentos com base na emissão das notas fiscais. Traz a lei que permite que façamos esse abatimento. Não vejo motivo da prefeitura em deferir esse pedido ou não aceitar esse abatimento. É claro, eu entendo a sua pergunta, porque a prefeitura ela pode perder receita, né? Uhum. Se a gente tem um faturamento global de 100 mil e 50 mil fica comigo, sendo que todos os profissionais, hipoteticamente, sejam mês, a prefeitura ela perde receita. Mas a lei me permite que eu faça dessa forma. Legal. E se o MEI ele for de um estado diferente do estado do salão, ou seja, eu contratei um profissional que tem uma empresa aberta no outro estado, isso tem alguma mudança ou não? Nenhuma. Nenhum. Não tem problema, Okay. Não tem problema nenhum. Aí é só a gente se atentar, aí a gente, contador, se atentar para que a gente considere esse faturamento para fazer o abatimento, mas não tem problema nenhum. Muita gente daqui de São Paulo, antigamente, quem morava fora de São Paulo e prestava serviço aqui dentro, tinha que fazer um cadastro específico na prefeitura. Isso caiu, não existe mais. Uhum. Isso para qualquer município, tá? Perfeito. Sérgio, se você quiser abrir seu microfone e fazer a sua pergunta, fica à vontade. Sérgio Maluf, rapaz, quanto tempo? Eu sou da época que ninguém era CEO, ninguém era chique assim. Estou me sentindo velho. Márcio, já até prazer em revê-lo. Camila, tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Márcio, vou chamar de Márcio, não Dr. Márcio, porque é um colega já de longa data também. Você praticamente até respondeu o que a gente quer, né? Que é o inferno das empresas que não estão no Simples. No Simples parece que esteja bem pacificado, bem tranquilo. Sim. Mas quem não é Simples, há uma discussão grande. Você já pontuou até isso depois da minha manifestação, da minha intenção de manifestação, que a prefeitura efetivamente não aceita, e São Paulo está num estado muito interessante, que acabou de descer do STJ, dizendo assim, olha, há um probleminha nesta lei, esta lei invade a competência do município.
e ninguém sabe o que vai acontecer agora daqui para frente. Eu tenho comigo que a tendência é de declararem esta parte ilegal, né? Porque ela vem invadir uma competência do ISS. Estamos falando só do ISS e não dos outros tributos. Me parece bem. Em outros lugares, você tem um relato como está isso? Eu sei que Londrina, por exemplo, no Paraná, aceita. Curitiba, quando a gente fala de Londrina, ela diz aqui é Curitiba, não é Londrina. Tem Vilas Costas, a gente falando sozinho. Exato. Então, assim, você tem algum relato por aí de empresas, salões, parceiros não simples? Como é que está acontecendo isso no Brasil? Ou a maioria hoje realmente é mais simples? Se você me permitir, Márcio, eu só queria fazer uma ressalva com relação ao comentário do Sérgio, ou queria trazer para ele a experiência do que a gente tem aqui de clientes nossos que hoje eles não são simples, alguns deles não são simples nacional, são lucro presumido, lucro real, por não ter esse enquadramento dentro da lei Salão Parceiro, né, porque a lei Salão Parceiro ela fala só sobre o simples, o Márcio até me explicou um pouco mais sobre isso, eu sei que, Márcio, as nomenclaturas não são bem essas, mas... os nossos clientes aqui hoje, eles fazem a nota bipartida, ou seja, eu vou no salão, faço um serviço com 4 profissionais, então eu saio com 5 notas fiscais, uma de cada profissional e uma do estabelecimento. E se eu tiver uma venda de produto, no caso daqueles que revendem também produto pelos mesmos CNPJ do salão, ele vai sair também com a revenda do produto, então, ou seja, ele sai com 6 notas fiscais. É o que a gente chama de nota fiscal bipartida. Bipartida. Tá? Isso daí, Maluf, a lei do Simples Nacional, na verdade, a resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, ela trouxe a forma pela qual nós temos que emitir essas notas fiscais. Então, a lei do Simples, ela veio e falou, ó, eu vi a lei, então você tem que fazer dessa forma. Porque a lei, ela fala que o profissional ele tem que emitir a nota fiscal, ou melhor, tem que emitir a nota fiscal. Ponto. Não diz a forma, não diz como, critérios, não diz nada. A lei do Simples veio e disse, dentro da resolução 140 do Comitê Gestor, falou, olha, a forma é essa, então façam dessa forma. Então, a gente tem que cumprir. A questão é, para quem é lucro presumido ou lucro real, a lei que regulamenta cada um dos tributos PIS, COFINS, etc., ele não traz e não regulamenta a forma de emissão dessa nota fiscal. E aí, qual saída nós temos, né? Porque se a gente emitir a nota fiscal cheia, a gente não tem uma forma de se fazer, porque a lei não trouxe essa regulamentação. Entendo que a forma mais segura, de fato, seja a nota bipartida. Eu emito da minha cota parte, o profissional emite da cota parte dele, para que eu evite um problema com o fisco e atenda a legislação principal, que é a lei de salão parceiro. É que nessa toada da nota bipartida, como bem colocou a Camila, eu tenho um grande problema que para seguir isso à risca, eu deveria fazer o split do cartão também, para que cada um realmente tenha a sua receita e não fique com contas transitórias, que amanhã depois eu vou ter que explicar para a prefeitura por que esse dinheiro passou na sua conta e não foi para outra. Exato. Então, assim, esse seria o ideal. Concordo. Mas que os profissionais não querem, até porque ninguém quer assumir o ônus também de taxas de cartões, etc. No nosso caso, nós não repassamos. No seu caso não repassa, mas quem repassa não teria diferença, né? E a gente tem um outro problema dentro disso, né, Sérgio? Que a lei do salão parceiro, ela traz que o salão tem que fazer a centralização dos pagamentos e recebimentos. Uma vez que a gente faz essa nota bipartida, eu não tenho essa centralização dos pagamentos e recebimentos. Então, assim, quem é lucro presumido ou lucro real, a gente vai ter um probleminha, porque em algum ponto a gente vai furar. Mas essa questão de dividir também a maquininha do cartão, e aí essa informação que vai para a DIRF, o ideal de fato seria bipartir também isso. Não sendo possível, a gente teria que usar a lei a nosso favor. Eu estou recebendo isso tudo, mas eu já estou fazendo essa divisão desde agora. Sérgio, olha que coisa. Não. Eu até faço a centralização dos pagamentos e recebimentos, uma vez que já cai na minha maquininha esse valor 100%. O que eu te aconselho é, coloque no contrato que esse pagamento ele vai ser feito de forma direta, de forma automática por cada serviço.
E aí, quando se faz... Ô, Camilo, o sistema faz esse pagamento bipartido ou cai tudo no salão? Faz o pagamento bipartido, desde que ele usa a divisão de faturamento que a gente tem integrado com a maquininha, Na né? realidade, a gente Aí ele volta já ao faz, esquema, né? aos primórdios que nós tivemos isso. nos nossos salões, que era o esquema de locadora, administradora, repasse. Exatamente. Exato. Voltamos à origem. Voltamos à origem, mas eu entendo que a gente pode ter argumento para defesa, porque a gente centraliza, tanto que está informando tudo na minha DIRF. E aí coloca no contrato que esse pagamento ele vai ser feito de forma automática por cada serviço realizado. Isso não é impedimento, a legislação não me impede que eu faça dessa forma. Para não tornar muito enfadonho para os demais, que talvez não tenham esse problema, a gente, em outra oportunidade, aprofunda um pouco mais isso numa reunião onde só tem quem tem interesse. Eu sei que a maioria é assim. Eu coloquei, Sérgio, aí no chat os contatos meu, do Márcio, você tem também o contato do Torres aqui, eu sei que vocês falam direto aqui, qualquer coisa também pode chamar, a gente marca uma reunião, marca um outro bate-papo para falar, não tem nenhum problema não, mas obrigada. Fábio, você abriu o microfone, quer mandar alguma pergunta, Fábio? Fábio? Quer falar alguma coisa, Fábio? Não? Vou seguir aqui, então, com a minha listinha de perguntas. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Márcio, você tem uma pergunta da Ângela aqui. Se eu não especificar na nota a cota parte do profissional e o profissional mesmo assim tirar a contranota para mim, isso é válido? Fecha o ciclo de emissão de nota fiscal? Não fecha porque a lei obriga que a gente mencione a cota parte do profissional na nota do salão. Legal, bacana. Você falou no início da aula também sobre o pagamento do imposto. De quem é a obrigação do pagamento do imposto? Eu vejo muitos dos nossos clientes pagando a guia do imposto do profissional, descontando isso via folha de pagamento, né? E entregando, como você disse, a guia para o profissional, aí, prestando contas, né, com o profissional. Isso é o certo? Isso é o mais recomendado para que o salão não fique descoberto em termos fiscais? Sem dúvida. Essa é a forma correta, é a forma que a lei traz, é a forma que a lei obriga que a gente faça. Isso não é faculdade, isso é obrigação. Até porque, se não houver o pagamento, quem é responsável é o salão, né? Sem dúvida, a lei traz exatamente. Legal. Deixei de pagar, fiquei sem pagar, de quem é a responsabilidade? Vamos olhar a lei, e a lei traz que é do salão. Show. A gente sempre ouve histórias de profissionais que não querem abrir o MEI porque pode perder algum benefício, algum auxílio do governo. Quais são os impactos para o profissional se ele abrir um MEI? Tem algum impacto? Olha, tem, em positivo também tem, tá? Impacto positivo. Impacto positivo nós temos. Ele formaliza a receita dele, ele pode ter crédito no mercado, fazer financiamento, porque ele vai ter formalizada a sua receita, ter crédito aprovado junto a banco, junto à instituição, comprar casa, carro, benefícios previdenciários, tem direito à aposentadoria, auxílio para quem é mulher, né? Maternidade, auxílio doença, enfim. Muitos conseguem plano de saúde mais barato porque o MEI é uma pessoa jurídica. Então, eu vejo diversos benefícios para quem é MEI. Eu entendo que a categoria ela viveu numa informalidade e muitos assim seguem, mas se você não formaliza e não deixa tudo redondo, você, dono de salão, é quem corre risco. Então, não deixe de formalizar. Mas eu vou fazer um teste com ele. É um teste? Ele vai entrar, faça o contrato, homologue o contrato, não deixe isso para depois. Esse para depois, ele pode ficar eterno e você ficar descoberto. E, de novo, o risco ele é 100% teu. Malefício, vou perder benefício do governo. Gente, não dá para ter tudo, né?
É assim. Agora, um aposentado por invalidez, um parceiro que é aposentado por invalidez, se ele constituir esse MEI, ele está apto a trabalhar. Se ele está apto a trabalhar, ele não está inválido. Se ele não está inválido, aí ele perde o benefício. Mas aí é o que cada um vai escolher para si. Não dá, de fato, não dá para ter tudo. E se a gente não bater o pé firme, vamos ter profissionais sempre vivendo na informalidade, não vamos conseguir deixar isso uniforme e, de novo, o risco é nosso. O risco trabalhista é nosso, o risco de pagar o tributo em 100% sobre o valor total que imita a nota fiscal é nosso. Então, todas essas responsabilidades não recaem para o profissional. Então, quem tem que dar conta disso, de fato, é a gente. Legal. O Bruno fez uma pergunta aqui que estava também na minha lista aqui. Posso emitir uma nota fiscal só no mês ou uma só no final do dia? Essa é uma pergunta que alguns clientes nossos fazem aqui. Eu vou falar daqui de São Paulo, especificamente, e a resposta para essa pergunta é não. Não posso fazer aqui em São Paulo, gente. Vou falar de São Paulo, especificamente São Paulo. Cidade São Paulo. Cidade de São Paulo. Não posso emitir uma nota fiscal na semana, uma nota fiscal por mês. Por quê? A legislação municipal, deixa eu pegar o decreto 53151. O artigo 122, ele traz o seguinte: o prestador de serviço que estiver obrigado à emissão de nota fiscal de serviço deverá, aí é dever, emitir um documento fiscal para cada serviço prestado. Ou seja, se você atendeu um cliente no mês, você vai emitir uma nota. Se você atendeu 10 mil clientes no mês, você vai emitir 10 mil notas fiscais. Então, isso é daqui de São Paulo. Eu tenho cliente aqui em Barueri, Santana do Parnaíba, aí já é um pouquinho diferente. A prefeitura e a legislação municipal permite que eu faça essa nota fiscal. Mas, especificamente, Barueri, Santana do Parnaíba, eu preciso solicitar essa autorização junto à prefeitura para que eu faça essa emissão de nota fiscal semanal ou mensal. Então, depende muito de cada município e da legislação municipal. Perfeito. Em relação a shoppings, o Danilo mandou aqui, eles possuem um sistema de informação de vendas semanais. Sou obrigado a informar o faturamento 100% ou apenas a parte do salão? Boa pergunta. Acho que aí vai depender do shopping, né? Do sistema do shopping também, né? Mas se você bater na administração do shopping, ele vai dizer que esse 100%. faturamento é 100% teu. Sim. Por mais que você repasse metade para o seu profissional. O que mas acontece que com analisar nossos o teu clientes contrato, é a emissão cara. de nota fiscal, né? São todos, a maioria, 99,9% são simples, então eles fazem a emissão com a descrição da cota parte e a emissão da contranota. Para o cliente final, para fins de promoção, para fins de receita do shopping, etc., normalmente vale só a nota fiscal do salão e não a contranota, então não tem tanto, não sei se tem tanto impacto aí também, tá? É que aí a nota fiscal do salão, Camila, é de 100%, né? Exatamente, é 100%, mas ele pode discriminar a cota parte, né? Pode não. Deve. Aí teria que discutir isso com o shopping, verificar o teu contrato, como que está o seu contrato com o shopping, e discutir isso com ele para que você pague a comissão do shopping com base naquilo que é o teu faturamento. Probabilidade do shopping acertar essa metade, não sei se ela é tão grande não, mas acho que vale a pena tentar discutir. Tem um profissional que não pode abrir uma empresa. Posso emitir a nota fiscal dele em nome de outra pessoa, Márcio? Ô, Sérgio. As perguntas são várias aqui, viu? Olha. Vamos lá. Eu ia pedir para o Sérgio me ajudar nessa. Tô de folga. Vamos lá. Eu tenho um parceiro que ele não pode abrir uma empresa. Ele não pode ser teu parceiro. Não dá para ser teu parceiro. Vamos voltar.
Se você não tiver um profissional que ele tem uma PJ, o contrato e esse contrato ser homologado, risco trabalhista é teu. Então, você corre esse risco trabalhista. Ele não tendo empresa, ele não vai emitir nota fiscal. Logo, o tributo você paga cheio. Você não vai conseguir abater. A responsabilidade é sua. Então, se ele não pode abrir uma empresa por qualquer motivo que seja, não dá para ser teu parceiro, a não ser que você queira assumir todo o risco trabalhista e o risco fiscal. Camila, completando essa tua pergunta, alguns clientes me falam assim, ó, ele não pode, mas o irmão dele pode. É isso aí. Então a gente bem abre um nessa MEI para o irmão Márcia, dele. a gente tem alguns casos aqui, tá? As brigas de marido e mulher, dívidas, etc., que o cara não pode ter a conta no banco, que é um problema à parte, tá? E aí indica que a parte dele deva ir para um terceiro, mas o contrato é firmado com ele. Isso. Sempre. Nesse caso, Sérgio, aí ou uma autorização expressa no contrato, ou uma autorização do parceiro dizendo que é para realizar o pagamento na conta X, até que ele faça uma desautorização, vamos colocar assim. Isso ok. Isso eu não vejo problema. Mas o contrato é com ele, toda a relação, a emissão de nota fiscal é com ele, toda a relação é com ele. Aí ok. Só que tem aí alguns casos que falam, mas o meu irmão, a minha irmã, minha prima, enfim, ela pode abrir esse MEI. Aí você estende um pouquinho mais o problema, né? Porque aí você estabelece um contrato, abre uma empresa para uma pessoa que você não tem relação. Estabelece um contrato com uma pessoa que você sequer conhece, talvez, ou provavelmente. Aí você tem um profissional lá dentro que não pode prestar o serviço e você estabelece toda uma relação jurídica com uma pessoa que você sequer conhece, sequer viu na vida e sequer presta serviço. É uma metralhadora de problema, né? A relação começa com 100% de amor e termina quase sempre com 100% de ódio. Então, isso talvez seja um problema lá na frente que a gente tem que administrar. São raros os casos, nós temos os casos, não vamos generalizar, de pessoas que entram, fazem a sua vida profissional no estabelecimento. Exato. E saem praticamente com uma placa de agradecimento pela parceria firmada em tantos anos. Mas se acabar num clima de ódio, certamente vai ter problema lá na frente. Ah, sim, sem dúvida. Eu não sei se eu acho que muitos aqui não sabem, Sérgio, você me desculpa se eu falar algo que eu não devo, mas o Sérgio é o nosso cliente que eu comentei lá no início da aula, que tem 180 profissionais, são 4 unidades, fecha a folha diariamente. O Sérgio é gestor dessa rede que a gente tem lá no Sul. Obrigada pela participação, Sérgio, mais uma vez. Mais alguma pergunta, Camila? Tenho. Posso emitir nota fiscal para o cliente discriminando a cota parte do profissional e não emitir a contranota? Pode, só que você vai ser tributado em 100%, certo, Márcio? É isso. Para que o profissional... Isso ok. Isso ok, porque se você estiver cumprindo a legislação bonitinho, tem o contrato, está homologado, emitir a nota fiscal bonitinha, discrimina o serviço, cota parte do salão, cota parte do profissional, tá bonitinho. Você só não está batendo o faturamento desse profissional e está pagando o tributo em 100%. Show. Para que o profissional emita nota fiscal, basta ter uma empresa aberta ou ele precisa fazer algum outro procedimento? Vamos falar do MEI especificamente? MEI, isso, que acho que é 90% dos casos. Tem muita gente que abre o MEI, vai lá no site e abre o MEI. Ele preenche o que precisa ser preenchido e pum, sai o contrato e sai o CNPJ. Só que ele esquece que tem uma outra obrigação a ser cumprida, que é perante a prefeitura. Então, seja aqui em São Paulo ou em outros municípios, faça a abertura dessa empresa no município, na prefeitura, porque sem a inscrição municipal, você não consegue emitir nota fiscal. Então, não é simplesmente entra no site, preenche o que precisa ser preenchido, automaticamente você tem o MEI aberto que já está pronto. Não é assim. Tem um segundo passo, que é perante a prefeitura. Você precisa ter a inscrição municipal, pedir, aqui em São Paulo, no caso, uma liberação de senha, para que aí sim você consiga
você está com o mês 100% aberto e consiga fazer a emissão da nota fiscal. Show. Eu sei que a gente já mais do que estourou o nosso prazo aí, mas eu queria fazer 2 últimas perguntas que eu acho que são extremamente relevantes. As outras acho que a gente pode responder aí no particular. Eu vi aqui que o Bruno mandou uma outra pergunta. A Divina também tem uma pergunta sobre ICMS de produtos. Divina, se você quiser depois direcionar sua pergunta para ele diretamente, pode pedir o contato, a gente faz aqui a ponte, tá bom? Rafael também. Vamos lá. Contratei um freelancer. Ele precisa emitir nota fiscal? Ele precisa ter contrato de parceria? E se esse freelancer presta serviço em várias lojas, como é que fica o recolhimento do imposto dele? Eu tenho que pagar tudo sozinho? Tá. Freelancer não é parceiro. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Se de fato é um freelancer, dentro do conceito da palavra, ele vai um dia lá para você porque você deu uma dor de barriga, você precisou de um cabeleireiro urgente, conhece essa pessoa, ele vai lá, te atende um dia e tchau, nunca mais vai no seu salão. Isso é uma coisa. Agora, tem gente que encara o freelancer como uma pessoa que vai toda sexta e sábado no salão. Não, ele é um freelancer. Não. A gente tem risco trabalhista, nesse caso, e aí ele comparecendo toda sexta e todo sábado, por exemplo, de novo, ele cumpre esses requisitos do vínculo empregatício, então esse risco trabalhista existe, e da parte fiscal e contratual a gente não tem. Então, é um risco tamanho esse. Então, por mais que você tenha uma pessoa, mas ele vem um dia na semana para mim, ele é teu parceiro, faça o contrato, ou melhor, ele precisa ser um PJ, faça o contrato, homologue o contrato e emita as notas fiscais. Até porque se você não fizer todo esse conjunto de obrigações, de novo, você paga o tributo em 100%, a gente não tem uma redução tributária. E aí faça com que ele emita a nota fiscal e que você abata essa nota fiscal, essa comissão dele dentro do seu faturamento. E tome muito cuidado com esse conceito de freelancer. Camila, eu vou estender um pouco essa sua pergunta, porque algumas pessoas me perguntam assim, mas Márcio, eu tenho um cabeleireiro júnior, pleno, sênior, A, B, C, cabeleireiro 1, 2 e 2, usam nomenclaturas seletistas, né? Para que enquadre ele dentro de uma parceria. E eu digo requisitos ou nomenclaturas seletistas, porque a gente tem lá, dentro de um funcionário efetivamente, a atividade que ele executa, e ele é júnior, pleno, sênior, as empresas colocam 1, 2, 3, ABC, não importa a nomenclatura. E aí, e querem enquadrar o cabeleireiro dentro disso também. É um baita risco, e aí isso começou alguns anos atrás, tão somente para dizer que aquele auxiliar é um cabeleireiro. Então, muito cuidado com isso. Mas eu coloco aquele auxiliar como um cabeleireiro júnior, e aí eu consigo abater esse faturamento, a comissão que eu pago para ele para o meu faturamento. Cuidado, se ele é um auxiliar, ele precisa ser registrado. Numa eventual reclamação trabalhista, entendo que o risco é muito alto. E não façam, ou cuidado ao fazer isso, porque aí você tem o risco trabalhista e o risco fiscal. Dentro de uma fiscalização, se pega esse tipo de abatimento que você não poderia fazer, isso pode ser desconsiderado. Então, cuidado às pegadinhas que o mercado nos impõe, dizendo que isso é um benefício, de fato traz um benefício, né? Que você não vai ter uma pessoa registrada e vai conseguir abater do seu faturamento. Mas cuidado, pensem muito bem ao fazer isso, ou consulte um profissional para que ele te oriente e te explique de fato os riscos que você corre. Para encerrar, Márcio, a última. Como é que deve ser a emissão da nota fiscal para cliente em casos de cortesias dadas para o cliente
em casos de vendas de pacote, ou seja, eu vendi um pacote, mas só vou executar o serviço lá na frente. E no caso de venda de vale presente ou venda fiada, Tá. como é que fica a emissão da nota fiscal para o cliente? Eu tenho que emitir a nota fiscal mesmo não tendo recebido o pagamento ou só tendo recebido o pagamento, não tendo execução do serviço? Como é que funciona isso, Márcio? Espera aí. Agora deixa eu pegar aqui a lei, que eu vou te responder já direto com a lei, que essa vai ser fácil. Espera aí. Aqui na Prefeitura de São Paulo, Isso. O que a legislação traz com relação a vale presente, venda de pacote? Eu vou ler até o artigo, que aí ele se explica. O ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, tem como fato gerador a prestação do serviço. Ou seja, o serviço ele só vai ser concretizado e a nota emitida quando se realiza a prestação. Uma vez que você vende o pacote, você não vai emitir a nota fiscal na venda do pacote, e sim quando você realizar o serviço. Então, se o teu cliente for toda semana você emite a nota fiscal. Por Daquele mais que ele pedacinho faça daquela semana, daquele daquele do que ele pedacinho consumiu. daquela semana. Ele te pagou R$1.000, você não vai emitir a nota fiscal. Você vai emitir a nota... E aí, toda semana ele vem e executa. É R$100, serão 10 sessões, R$1.000 o pacote, R$100 a sessão. Cada sessão você emite, ou cada ida dele, cada serviço que o profissional presta é a nota que se emite. Perfeito. Isso funciona para pacote e para vale presente. E no caso da Tanto venda faz. fiada? Venda fiada você está dando para ele, né? Não, eu vendi, mas ele não me pagou. Eu não recebi, mas... eu tenho que emitir a nota? Esse é o ponto, né? É uma pergunta que acontece Isso. muito. Ok, ok, faz sentido. Eu vendi, fiz o serviço, mas não recebi. E aí? Precisa emitir a Aí nota? é discricionário teu. Se você não recebeu na hora, isso é uma faculdade que você tem. Só que, de novo, o ISS tem como fato gerador a prestação do serviço. Uma vez que você prestou o serviço, você tem que emitir a nota fiscal. Se você não recebeu, aí é discricionário teu, é forma de controle de recebimento. Entendi. A Paula completou aqui, se o pacote passar de um mês para o outro, recebi em abril, só agora em maio o cliente veio finalizar. Não importa, Tem problema. Você vai emitir a nota fiscal daquele pedacinho dos R$100, né? Dos R$1.000, 10 sessões, os R$100 vai ser emitido em maio, em junho, em julho, não importa, tá? Mas é sempre na execução do serviço. Eu estou falando essa legislação desse decreto que é daqui de São Paulo. Se você está fora, aí a gente tem que analisar cada legislação, tá? Márcio, eu acho que eu já tomei demais o seu tempo. Eu tinha mais perguntas Imagina. aqui, mas eu acho que por hoje também o pessoal já está cansado. Eu deixei aí no chat os contatos do Márcio. Queria encerrar a live de hoje, claro, agradecendo o Márcio, agradecendo a todos que ficaram aqui com a gente. A gente teve aí o auge de 40 pessoas assistindo a nossa aula. Essa aula ela vai ficar gravada. Esse é um dos motivos pelo qual a gente não falou muito sobre o que regulamenta, né, a Lei Salão Parceiro, os impactos de relação trabalhista. Vou compartilhar com vocês em breve o link da aula, tá? Vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente precisa editar o vídeo para subir na página. E queria encerrar aqui falando que a gente passou recentemente por uma situação de obrigatoriedade de emissão de nota fiscal do MEI, não é isso, Márcio? Se você puder comentar um pouquinho disso antes da gente encerrar, mas já queria agradecer a sua participação também, o seu tempo. De verdade, muito obrigada. Acho que foi o máximo a nossa aula de hoje. Acho que vai ser muita gente aqui com muita coisa esclarecida aqui. Que bom. Essa questão que você falou da obrigatoriedade de emissão de nota fiscal do MEI, isso também é importante, porque o MEI ele está desobrigado de emitir nota fiscal. Olha que coisa, né? Porém, a lei traz que ele está desobrigado de emitir nota fiscal para a pessoa física. Então, quando o MEI emite uma nota fiscal, cujo tomador é o salão de beleza, o salão é o quê? Pessoa física ou jurídica? Uma pessoa jurídica. O MEI ele está desobrigado de emitir nota fiscal para pessoa física, mas obrigado
a emitir nota fiscal para a pessoa jurídica. Então, sim, ele está obrigado à emissão de nota fiscal, nesse caso, uma vez que ele é PJ, e porque a lei do Simples fala que ele tem que emitir uma nota fiscal cujo tomador é o salão. Então, nós temos essas duas obrigatoriedades. A lei na verdade, a resolução do comitê gestor nos obriga e a legislação traz que o MEI é obrigado a emitir nota para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física, de fato, ele está desobrigado. Camila, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui participar dessa... vocês chamam de aula, talvez nem seja uma aula, seja mais um bate-papo para a gente trocar ideia, trocar figurinha. Me coloco aí à disposição daqueles que tiverem eventuais dúvidas. A Camila até já deixou meu contato aqui no chat. Me coloco aqui à disposição. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, Camila, obrigado pelo convite. Gente, obrigada, um beijo, uma ótima semana a todos. Márcio, gratidão aí. Beijo, Obrigado. boa semana. Igualmente.